Meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo. Nós iremos tratar a respeito sobre a responsabilidade civil do médico residente. Para você que não sabe o que é um médico residente, nada mais é que uma forma em que o médico vai se especializar no seu campo de atuação para que possa, no dia a dia, por meio de treinamentos e no exercício de suas funções, das suas atividades profissionais, consiga ter uma bagagem ainda maior. Então, o que ele faz na prática? Faz uma prova, da prova, no caso, ele é aprovado, ele vai exercer as atividades de médico residente, e aí vai estar no período dos 3 anos, depende daí da instituição de ensino, de saúde, que vai estabelecer um cronograma de estudos para que ele possa se especializar naquela área. Também existe a possibilidade de se cadastrar na Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, assim por diante, nessas sociedades médicas em geral, para que ele possa fazer uma prova e se titular como especialista naquela área que ele escolheu. Bom, mas aqui do médico residente, a responsabilidade civil, assim como as demais espécies de responsabilidade do médico, ela só pode servir por meio do grau de culpa. Então, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece quanto à possibilidade apenas, seu parágrafo 4º, né, quanto à responsabilidade subjetiva, a responsabilidade pessoal do médico, apenas se quando caracterizado a culpa, que são 3 elementos principais: negligência, imprudência e imperícia. Não vou adentrar a este mérito, porque eu tratei aqui no nosso canal no YouTube sobre a questão relacionada a erro médico e a sua caracterização. É a mesma questão, só que alguns contornos que nós devemos salientar que a residência médica é um cargo muito importante, porque é um exercício de fato muito importante. E o cargo do tutor, ele vai trazer um nível de expertise, conhecimento, e aí o tutor ou preceptor, para quem sabe que existe uma resolução do CRM, né, ou mesmo da Comissão Nacional de Residência Médica, existe uma resolução que o médico preceptor é um dos mais importantes, né, os atores mais importantes ali no tocante à especialização do seu tutelado, né, digamos assim, que seria o médico residente. E o cargo das mais importantes complexidades do seu exercício, porque ele tem que ter a sua atuação de menos de 10 anos de conclusão de graduação, o portador já de residência médica há pelo menos 5 anos, então ele tem competência profissional, ele tem questão ética, então ele tem aquele que vai ensinar, o tutor vai ensinar o residente médico. E aí nós temos aí dessa questão de fusão, a questão da responsabilidade, até quando o médico preceptor vai responder e até quando o médico residente irá responder diante daquele ato. Vamos supor que uma situação hipotética, no hospital, né, um hospital em que ambos atuam, né, o tutor e o residente. E aí nós temos aqui uma percepção jurídica no tocante à responsabilidade. Ela pode ser observada em tocante às 3 situações, as 3 situações mais comuns: responsabilidade solidária, ambos respondem, subsidiária, secundária, e a exclusiva. A exclusiva, já vou deixar claro, exclusiva é só o preceptor responde, só o tutor vai responder determinada responsabilidade. A subsidiária e a solidária nós vamos tratar agora nesse tema importante. A solidária é ambos que respondem conjuntamente, ambos irão responder conjuntamente. Vamos citar o exemplo claro aqui de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que estabeleceu que o médico residente também responde civilmente. Então eu trouxe aqui até o julgado está aqui na minha descrição aqui do vídeo. Na descrição do vídeo tem o meu blog, eu tratei sobre esse tema por escrito. Então, se você gosta de ler, fazer a leitura, faça aqui embaixo aqui na descrição. Então, nós temos essa questão de responsabilização, que aí o médico residente ele responde inclusive pelas falhas. E aí a responsabilidade é solidária. Tanto o preceptor quanto o residente respondem conjuntamente. Essa seria a situação, desde que haja um liame, né, um nexo de causa e efeito, né, para que haja a responsabilização, porque ela é subjetiva daquela atuação, né. E esse caso específico houve indenização, falecimento, faço a leitura aí no tocante a esse ponto. Do tocante à subsidiária, decorre que sempre que se constatar, né, se comprovada a atuação do médico, ele vai responder
seja por obediência e supervisão do próprio médico preceptor, sendo realizado o diagnóstico. Vamos supor que existe uma certa hierarquia entre o médico preceptor e o residente. Nesse caso, o médico residente ele deverá trazer provas suficientes que, olha, eu sou encarregado, ele que me mandou eu executar determinada atividade. Então, por decorrência dessa situação, numa eventual responsabilidade, é impossível de imputar a responsabilidade diretamente ao residente. Então, essa tese seria o seguinte: ainda que seja uma tese pouco aplicada no tocante a esse aspecto, nós temos que deixar claro que a responsabilidade hoje é aplicada na justiça, responsabilidade solidária e não subsidiária ou exclusiva. Exclusiva é só apenas um caso específico que eu pesquisei, que eu consultei, que existe sim, de fato, uma responsabilidade exclusiva. Mas, diretamente, vamos supor que há uma omissão, né, do médico preceptor ou tutor, né, vou falar sempre preceptor para você entender, que o tutor e preceptor é a mesma coisa, tá? Então, assim, o preceptor, ele manda, olha, faça esse procedimento cirúrgico que não tinha como fazer. O que acontece? O médico residente ele vai fazer, porque quem está ensinando está mandando ele fazer. É isso, e ponto final. E aí seria responsabilidade solidária. O médico vai responder, né? E aí subsidiariamente ou secundariamente o médico residente ele vai responder também, só que do modo com o grau de sua culpa, entendeu? Então seria essa questão. Na exclusividade, somente o preceptor vai responder apenas uma situação. E aí eu coloco a questão exclusiva tocante à culpa em vigilando, porque o médico residente ele está sempre vigiado pelo tutor. Qualquer tipo de situação de responsabilização tem que ser imputada ao médico preceptor. Vamos supor que no caso de ação ou omissão que obriga no tocante à orientação do médico, e aí o médico está orientando, está mandando e ele está executando. Seria quase igual à questão da responsabilidade solidária, mas a exclusiva é quando há uma omissão, né, uma omissão do seu discípulo, né, explicar uma situação que deveria ocorrer. Mas aí no caso do preceptor, somente haverá a responsabilidade civil do médico, preceptor ou tutor, sempre que houver a presença profissional. E aí nós temos uma decisão, né, até do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tratou a respeito sobre essa questão no tocante à responsabilização quando houver a omissão e até aí conseguir trazer o liame, né, a ligação entre uma questão ou outra, é muito mais difícil. Mas na prática tem se firmado a questão da responsabilidade subjetiva. E aí a responsabilidade subjetiva decorrente da questão do aspecto de que o médico residente ele responde subjetivamente, né, nos seus limites. Então todos respondem, né, de modo solidário, mas de acordo também com o grau de culpa, porque às vezes as situações em que o residente não tem muita culpa em relação às situações sim, mas ele vai responder, porque ela é solidária. Ele foi imprudente. Ele nunca pode ser responsabilizado por algo que ele não fez. Então aí ele vai ter que trazer uma defesa de acordo com sua culpabilidade. Então essa situação exige-se muita cautela, muito cuidado. É um tema muito importante, é um tema quente, tocante ao preceptor e o seu tutelado, né, digamos assim. E aí teria essa tutela, né, da questão do tocante à sua responsabilização. E aí eu trago os meus aconselhamentos, apontamentos finais, é que no dia a dia deve sim o médico, o preceptor, estar sempre atento quanto à atuação dos seus tutelados, né, dos seus médicos residentes. E também a sua conduta tem que sempre vir sobre vigilância, sempre sob vigilância. O médico também residente deverá sempre comunicar ao tutor, está certa aquela conduta médica, está correta, o que vocês acham? O que você acha? Né? O seu médico vai dizer, porque qualquer tipo de situação de irregularidade ou ilegalidade, tanto um quanto o outro podem fazer suas referidas denúncias e promover na esfera administrativa, civil ou mesmo judicial. E aí, no caso, criminalmente, né, pode inclusive responder, porque há situações em que
elas possam haver, por exemplo, caso de assédio moral, até mesmo um caso mais grave, assédio sexual. Então vamos trazer outros campos numa situação dessa, de hierarquia, entre aspas, entre o tutor e o residente. Eu falo até, inclusive, entre aspas, porque não existe hierarquia entre eles e si, só apenas o grau de ensino, né? O professor, digamos assim, e o aluno. E aí uma especialização que vai pautar numa ajuda para que possa o profissional estar habilitado no seu dia a dia, no consultório, numa clínica. Então isso é muito importante. A responsabilidade ela é sempre limitada, mas ela é solidária. Ambos respondem de acordo com o seu grau de culpa. Bom, eu encerro esse vídeo, apenas 10 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inclusive. Se você gostou, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos, que você vai receber, inclusive, notificações. E para receber notificações, basta se inscrever. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.